E aí, povo, hoje é sexta-feira 13 e a gente com certeza vai ter um vídeo especial aqui pro nosso mês do Halloween do Lerbici. Então vem comigo logo depois da abertura. Gente, claro que eu não ia deixar passar em branco a sexta-feira 13. E por isso aqui no canal a gente teve dois vídeos hoje. Um mais cedo que vocês já devem ter visto. Se não viu, vai lá assistir que eu vou colocar aqui nos cards para vocês conferirem. Que é um vídeo onde eu converso com vocês sobre o conto Ligeia, do Edgar Allan Poe. Totalmente sem spoilers, gente. Então pode ir lá para assistir tranquilo, porque eu não conto nada do enredo que vai afetar a sua leitura. E agora, mais tarde, claro que não poderia faltar de jeito nenhum um vídeo totalmente especial para a sexta-feira 13. Porque, gente, sexta-feira 13 e cair no mês do Halloween é algo que, né, é bem importante. Não pode passar em branco. Eu separei aqui uma série de livros que são baseados em histórias reais. Ou seja, livros de terror que realmente aconteceram. Eu separei aqui um monte, gente, foram mais de 13 livros. Então eu vou falar rapidamente aqui, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Então, bora lá? Então, livro número 1, eu separei esse daqui, Os Intrusos, da Pat Mendenham. Esse livro é bem desconhecido, ele foi lançado pela editora Record lá nos anos 80 e conta a história dessa nossa protagonista aqui, que é uma repórter lá da Califórnia. Ela era bem famosa na época dos anos 80 e esse livro vai contar as experiências sinistras que aconteceram com ela no apartamento dela. Ela tem esse apartamento nessa casa gigantesca aqui, que essa casa fica na beira de um penhasco, que fica na beira de uma praia, e coisas esquisitas começam a acontecer com ela e com todo mundo que vai visitar ela nesse apartamento. Chega até ter morte, povo. Então é uma história real que aconteceu mesmo, só que o legal é que nesse livro aqui ela nunca dá certeza de que são fantasmas ou que são pessoas que estão fazendo as coisas estranhas ali. Então, uma dica legal. Outra dica que eu tenho que dar pra vocês, que essa capa aqui é terrível, mas o livro é muito bom, que é o Comunhão, uma história verdadeira, do Whitley Strieber. O Whitley Strieber, ele é muito famoso por ter escrito aquele livro Fome de Viver, que é um livro de vampiros incrível, que foi adaptado para o cinema até. A obra cinematográfica é maravilhosa, tem o David Bowie no elenco, gente. Nossa, tem o David Bowie, tem a Catherine Deneuve e tem a Susan Sarandon. Eu gosto muito da Susan Sarandon também. E o filme é magnífico, o livro é muito bom também. Aí ele lançou essa obra aqui, que na época que ele lançou foi muito controversa. Porque a capa não tem nada do livro. Aliás, essa coleção aqui também foi lançada pela Record. É uma coleção que a Record fazia. Eles pegaram os maiores best-sellers deles na época e lançaram nessa coleção esquisita aqui, que tinha essas capas de moça de revista de cabelo de moda dos anos 80. E eles lançaram, pra vocês terem uma ideia, eles lançaram o Iluminado com essa capa aqui de uma moça loira com cabelão e fazendo carão. Eles lançavam, Sidney Sheldon, eles lançavam muitos autores de suspense, de mistério, de terror nessa coleção aqui. Nada a ver as capas. Mas eu tô me enrolando rapidinho. O livro é uma experiência extraterrestre. O autor diz de pé junto que ele foi abduzido e que a família dele foi vigiada por extraterrestres por bastante tempo. Gente, nossa, que livro macabro! O livro ganhou também um filme. O filme, se não me engano, se chama Estranhos Visitantes. Ele tem o Paul Walker no elenco. Paul Walker é maravilhoso e o livro é muito bom, então fica a dica aí. Outro que eu indico rapidinho aqui, porque esse faz muito tempo que eu li, se chama Filho do Fogo. Esse livro é o primeiro de uma série de livros que foi escrito então pelo Daniel Mastral e pela Isabela Mastral. Não sei se a Isabela é a esposa dele, já não me lembro. Mas eu sei então que é um livro que se trata sobre seitas satânicas, satanismo, demônios, esse tipo de coisa. E história real desse cara que se envolve então com esse culto, com esse pessoal que mexe com o satanismo. Ele vai ascendendo então dentro dos graus lá dentro e as coisas começam a ficar feias quando ele resolve sair de lá. É uma história real também.
Me desculpe se eu falei qualquer coisa errada, gente, porque faz muito tempo que eu li esse livro, acho que esse livro é de 2002, por aí. E é um livro muito macabro, bem forte. Outro livro também que é história real e que eu já falei aqui no canal diversas vezes e que é muito bom, esse livro me assusta até hoje, é A Entidade, do Frank de Felita. Esse aqui foi lançado pelo Francisco Alves naquela coleção maravilhosa que é a Mestres do Horror da Fantasia. Inclusive, eu quero trazer um vídeo aqui pro canal mostrando a minha coleção Mestres do Horror da Fantasia. Eu já fiz um vídeo desse há alguns anos atrás aqui no canal, mostrando a minha coleção naquela época. Então eu quero fazer então de novo, atualizando os livros novos que chegaram dessa coleção. E esse livro aqui é assustador demais da conta, porque nós temos a Carlotta Mora, que é a protagonista, e ela está sendo assombrada e estuprada por um espírito maligno que vem todas as noites no quarto dela, deixa ela imobilizada e estupra ela. Gente, é muito... Nossa senhora! Tem um filme maravilhoso também dos anos 80 que se chama O Enigma do Mal. Recomendo também que assistam, porque é muito bom. E vamos lá, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Eu também recomendo muito esse daqui, Fogo no Céu, a história verdadeira de uma abdução, que foi escrito pelo próprio abduzido, Travis Walton. Essa edição aqui foi lançada então pela Biblioteca UFO. Vocês encontram facilmente esse livro na internet, é só entrar no site da Biblioteca UFO que você compra ele novinho por lá. E esse livro é uma história chocante sobre a abdução alienígena que aconteceu com o Travis Walton. É um dos casos mais documentados de abdução alienígena da história. O cara apareceu em tudo quanto é programa de televisão. Teve pesquisador indo lá checar o solo. Teve médico examinando ele. Teve tudo, gente. E ele rendeu uma adaptação cinematográfica fantástica, se eu não me engano, era dos anos 90. Chama também Fogo no Céu. É muito boa e é sinistra pra caramba. E ainda nessa leva de histórias de abdução alienígena e tudo mais, eu indico A Viagem Interrompida, do John G. Fuller. Esse daqui então vai contar a história da primeira abdução alienígena documentada da história moderna, que é então do casal Barney e Beth Hill. Quem conhece então esses negócios, ufologia, abduções, essas coisas, sabe que o Barney e a Beth Hill são muito famosos nesse meio. E essa é o livro que vai então ter as transcrições de entrevistas com eles, vai ter as regressões hipnóticas que fizeram com eles, vai ter fotos, vai ter análise médica, vai ter análise científica, tudo do que eles passaram nessa noite estranha. Porque eles estavam voltando de carro por uma estrada, aí de repente eles viram uma luz muito grande vindo pra cima deles. E essa luz começa a perseguir o carro. Aí eles têm um branco e eles acordam de novo na estrada dirigindo. Só que as roupas deles estão rasgadas, eles estão com os sapatos cheios de terra e eles estão passando mal, vomitando e com diarreia, esse tipo de coisa. Aí eles vão descobrir que eles foram abduzidos por extraterrestres. Tenso, gente. Outro livro que eu indico pra vocês de história real é Psicose. Esse aqui é escrito pelo Robert Bloch. Esse livro não é 100% real, mas ele foi inspirado num assassino da vida real, que é o Ed Gein, que fez casos macabros que aconteceram nesse livro aqui e também em outras histórias, como por exemplo o Massacre da Serra Elétrica. Vocês conhecem esse filme magnífico, né, gente? E o Ed Gein ele inspirou tanto o Psicose quanto o Massacre da Serra Elétrica e diversas outras obras cinematográficas e literárias, porque ele era um cara muito esquisito, ele era um cara bem tantando as ideias. Ele fazia cada coisa... E então inspirou esse livraço aqui, que deu a origem ao filme do Hitchcock, né, Psicose, que é um filme que é um dos favoritos da minha vida, e é um livro muito bom, indico também. Mais um livro aqui de abdução alienígena, esse tipo de coisa. Dá pra vocês verem que eu gosto muito desse tema, né? Que é então Intrusos, um estudo sobre o rapto de pessoas por alienígenas, do Bud Hopkins. Esse livro aqui não tem só um caso, tem uma compilação de diversos casos estranhos que aconteceram com pessoas ao redor do mundo que relatam terem sido abduzidas por alienígenas. E aqui nós temos um dos casos que eu acho que é um dos mais intrigantes dessa história toda de alienígenas, que é a história da Cat Davis, que ela jura que ela foi abduzida por alienígenas diversas vezes desde que ela era criança, e que eles cultivaram um feto alienígena dentro dela e tiraram esse feto, viram que deram certo e fizeram isso diversas vezes. Então ela tem diversos híbridos de humanos com extraterrestres ali espalhados pela galáxia. E é uma história bizarra pra caramba. E esse também virou filme. O filme também chama Intrusos.
O filme é da década de 90, se eu não me engano. O filme é magnífico também. É um filme feito para TV. Então é uma coisa bem mais simples. É uma coisa com bem menos efeito especial, com um orçamento bem menor, gente. Então não espere nada grandioso. Mas é um filme extremamente fiel ao livro aqui e é muito bom. Recomendo demais. E também de abdução alienígena. Eu juro que esse aqui é o último que tem a ver com esse negócio aqui de alienígenas, que é um livro nacional escrito pelo Chico Penteado, que é um ufólogo de bastante renome aqui no Brasil, que se chama Conversando com os Reptilianos. Aqui então ele vai reunir transcrições das hipnoses regressivas que ele fez com a Cássia Faria, que é uma grande hipnóloga aqui do Brasil, e ele fez essas hipnoses regressivas para poder ter regressão e lembrar de coisas que aconteceram no passado da vida dele que ele não se lembra. E nessas regressões ele vai descobrir que ele é um descendente, uma reencarnação de outrora um ser reptiliano, que é uma raça extraterrestre muito conhecida pelo mundo e de muita má fama, digamos assim. E aqui ele vai contar tudo o que ele se lembrou nessas hipnoses regressivas. Tudo o que ele se lembra e o que tem a ver com extraterrestres, em específico os reptilianos. Muito bom esse livro. Aqui nós temos então do JJ Benítez, Estou Bem. Esse livro aqui, muita gente conhece o autor por aquela série Cavalo de Troia que ele fez, que tiveram, acho que se eu não me engano, 10 volumes. É uma série que fez muito sucesso, uma série de livros que fez muito sucesso aqui no Brasil na década de 90, no comecinho dos anos 2000. E é uma série muito boa. Eu li o primeiro livro, eu só parei no primeiro só, porque eu acho que eu não tenho necessidade de ler as continuações. Mas aqui o autor fez um estudo sobre pessoas que tiveram experiências de quase morte. Aquelas pessoas que foram comprovadas cientificamente que morreram por alguns segundos e depois retornaram, e o que elas contaram, o que elas viram lá do outro lado. Gente, eu já tive uma coisa parecida. Mais pra frente eu conto aqui no canal. Uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que se encaixaria muito bem nesse livro aqui. E é um livro muito bom, é um livro bastante tocante, não é um livro assustador. Porque tem coisas aqui que, embora impressionem a gente, também são, sabe, reconfortantes, também são interessantes de se ler. Quem gosta desse tipo de assunto vai amar. Aqui eu vou indicar dois de uma vez só, porque ambos são temas semelhantes, que é então Horror em Amityville, do Jay Anson, e em contrapartida Ed e Lorraine Warren, Demonologistas, que foi escrito pelo Gerald Blight. Aqui então nós temos histórias que se complementam. Nós temos aqui Horror em Amityville, que eu não vou falar nada, porque todo mundo conhece essa história aqui. Não vou falar nada, gente, senão o vídeo vai ficar muito grande. E aqui nós temos o livro do Ed e da Lorraine Warren, que são pesquisadores e investigadores paranormais que pesquisam casos estranhos. E eles se envolveram, então, no caso de Amityville. Se envolveram em muita coisa. Esse livro aqui vai contar diversos casos deles, mas tem um capítulo especial aqui sobre o horror em Amityville. Então eu recomendo muito que vocês leiam primeiro esse e depois esse aqui. E do mesmo jeito da indicação anterior, eu vou indicar mais dois livros aqui que são complementares, que é O Exorcista, do William Peter Blatty, e Exorcismo, do Thomas B. Allen. Aqui o Exorcista é mais um daqueles livros que eu não preciso falar nada. Eu gosto muito dessa edição minha. Ela tá velhinha, tá cheio de marca, de comida, de traça, buraco de traça, mas eu gosto muito dessa edição. Ela foi lançada então pela Nova Cultural. Vocês estão vendo essa capa macabra aqui, né, gente? E aqui nós temos então Exorcismo, do Thomas B. Allen. Aqui foi uma história real que o autor se inspirou para poder escrever esse livro aqui. E aqui nós temos a história real, de verdade, não somente a inspiração, mas os documentos dos padres envolvidos no caso, documentos de médicos que se envolveram também no caso da possessão desse menino. Porque a diferença, aqui é uma menina possuída, a Regan, e aqui é um menino possuído, que é a história real. Aqui nós temos um livro para pessoas que gostam muito de estudar sobre esses temas aqui, que é então Do Outro Lado. A história do sobrenatural e do espiritismo, que foi escrito então pela Mary G. Priori. Esse livro ela vai explicar muito pra gente sobre esse negócio do fenômeno que teve aqui há muito tempo atrás, não só aqui, mas o mundo inteiro, das mesas que andam. Vocês lembram muito disso, que foi quando começaram então a fazer sessões espíritas para contactar o outro lado, colocavam as mãos na mesa e a mesa começava a se mexer, as irmãs Fox que escutavam batidas nas paredes, esse tipo de coisa. Esse livro vai falar sobre os primeiros contatos de espíritos com o mundo. Não é um livro espírita, pessoal, eu não estou falando sobre isso, tanto é que eu nem sigo essa religião, embora respeite muito, mas é um livro muito curioso para quem gosta desse tema.
O próximo livro que eu tenho para indicar para vocês, então, é esse livro aqui, 1977, do Guy Lyon Deixa eu ver aqui o nome. Do Guy Lyon Playfair, que é um livro que foi lançado pela Dark Side Books. Inclusive, a Dark Side Books está fazendo muita coisa legal, né, nesse assunto aqui de histórias reais de assombração, né? E esse livro aqui vai contar sobre o caso Enfield, que é um caso muito documentado pela mídia britânica. Teve um documentário gigantesco, teve investigações policiais, teve muita coisa. A mídia ficou em cima mesmo na época que aconteceram essas coisas estranhas aqui. E ele recebeu um filme, né, que é o Invocação do Mal 2. O filme é um filme, né, gente? É bem romanceado, tem muita liberdade poética. Já o fato gritante de cara é que lá no filme nós temos a presença do casal paranormal Ed e Lorraine Warren. E na história original, o casal ficou apenas um dia na casa, depois eles foram embora, não se envolveram com mais nada. Investigaram foi outras pessoas aqui. Então é um livro que eu recomendo demais também, um livro muito bom. Como eu disse, esses livros mais técnicos aqui são livros de leitura mais lenta, de leitura repetitiva, de leitura pesada, sabe? Pesada no caso de cansativa. Não é um livro que você vai ler assim do começo ao fim de uma vez só, não. É um livro que você vai ler aos pouquinhos, durante os dias, demora um pouquinho mais. Mas são livros interessantes demais para quem gosta desse tipo de assunto. E o último livro que eu tenho para indicar aqui hoje nesse vídeo é Caça-Fantasmas Brasileiros, que foi escrito então pela Rosa Jacques e pelo João Tocheto. Eles dois têm um canal aqui no YouTube de mesmo nome, Caça-Fantasmas Brasileiros, que eles vão mostrar então lugares assombrados que eles visitam, o contato que eles têm com espíritos sobrenaturais, com lendas estranhas que acontecem nos lugares aqui do Brasil. É um canal muito legal, principalmente para quem gosta desse tipo de assunto. E esse livro então vai reunir diversos casos que eles investigaram, que eles foram conhecer. É bem legal esse livro também. E um bônus legal demais, que é uma dupla brasileira, né, gente? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, especial de sexta-feira 13. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, como eu disse pra vocês, então, nós vamos estar conversando sobre o conto Morella, do Edgar Allan Poe. Então, amanhã aqui no canal, não percam. E espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o dedão pra cima e até amanhã. Tchau, tchau.